Se tudo o que você achava que sabia sobre as origens de Adão e Eva estivesse errado, imagine o choque e a surpresa ao descobrir que a história transmitida através das gerações, reverenciada em textos sagrados e retratada em inúmeras obras de arte, pode ter camadas ocultas, segredos esperando para serem revelados. Hoje, embarcamos em uma jornada que desafiará suas percepções e despertará sua curiosidade. Prepare-se enquanto mergulhamos nas verdadeiras origens de Adão e Eva. Por milênios, a história de Adão e Eva tem sido um pilar das religiões abraâmicas. Segundo o livro do Gênesis, Deus criou Adão, o primeiro homem, do pó da terra e soprou vida nele. Para proporcionar companhia, Deus moldou Eva de uma das costelas de Adão e juntos eles habitaram no idílico jardim do Éden. Esta narrativa influenciou profundamente o pensamento religioso, a moralidade e as normas culturais. A história de Adão e Eva não é apenas um conto de criação, é um mito fundamental que explica a natureza humana, o pecado e a relação entre a humanidade e o divino. Sua história foi interpretada como um relato histórico literal, uma alegoria e uma profunda lição teológica. Esta narrativa moldou inúmeros aspectos da sociedade, desde estruturas éticas até representações artísticas. Ela fundamenta o próprio conceito de pecado original no cristianismo, a crença de que a humanidade é inerentemente falha devido à desobediência dos primeiros humanos. No entanto, as interpretações dessa história variam amplamente. Em algumas tradições, Adão e Eva são vistos como figuras históricas cujas ações trouxeram o pecado ao mundo. Em outras, eles simbolizam a condição humana e a eterna luta entre o bem e o mal. A influência da história se estende além da religião, penetrando na literatura, na arte e na filosofia, demonstrando seu profundo impacto no pensamento humano. No entanto, e se essa história fundamental for mais complexa do que jamais imaginamos? E se houver camadas ocultas e interpretações alternativas que foram obscurecidas ao longo do tempo? Descobertas recentes sugerem que isso pode ser verdade, nos levando a reexaminar o que sabemos sobre Adão e Eva. Nos últimos anos, descobertas arqueológicas revolucionárias e a descoberta de manuscritos antigos começaram a pintar um quadro mais intrincado de nossos primeiros ancestrais. Essas descobertas desafiam a narrativa convencional e oferecem insights fascinantes sobre um passado que antes estava obscurecido pelo tempo. Que segredos esses textos antigos guardam? Como eles reconfiguram nossa compreensão de Adão e Eva? Vamos mergulhar mais fundo. A descoberta desses manuscritos abriu novas avenidas de exploração para historiadores e teólogos. Eles nos forneceram um tesouro de informações que nos obriga a reconsiderar nossas suposições sobre as origens da humanidade e do divino. Esses textos não são meras curiosidades acadêmicas, são janelas para as mentes e crenças dos povos antigos, oferecendo perspectivas que foram perdidas ou suprimidas ao longo dos séculos. Um dos aspectos mais significativos dessas descobertas é como elas iluminam o diversificado cenário religioso dos tempos antigos. Em vez de uma narrativa unificada única, encontramos várias versões da história da criação, cada uma refletindo diferentes pontos de vista teológicos e filosóficos. Essa diversidade desafia a noção de uma tradição religiosa monolítica e nos convida a apreciar a rica tapeçaria de crenças que existiam na antiguidade. Uma das descobertas mais surpreendentes é um conjunto de manuscritos antigos encontrados nas cavernas de Qumran, perto do Mar Morto. Entre os manuscritos do Mar Morto, os estudiosos desenterraram textos que fornecem relatos alternativos da história da criação. Esses textos, acreditados terem sido escritos por uma seita judaica primitiva, conhecida como os Essênios, oferecem uma perspectiva diferente sobre as origens de Adão e Eva. De acordo com esses manuscritos, Adão e Eva não eram apenas os primeiros humanos, mas faziam parte de um plano cósmico maior. O texto sugere que Adão foi criado como um ser divino, um protótipo da humanidade dotado de sabedoria extraordinária
e poder espiritual. Eva também foi retratada não apenas como uma companheira, mas como uma parceira igual neste experimento divino. Um trecho particularmente intrigante diz: "E o Senhor formou Adão do pó, não desta terra, mas dos céus, e soprou nele o sopro do divino, para que ele pudesse andar entre anjos e homens." Esta passagem implica que a criação de Adão foi um evento celestial, ligando-o tanto aos reinos terrestres quanto aos celestiais. Esses manuscritos também insinuam a existência de outros seres antes de Adão e Eva. Eles falam de civilizações antigas e seres de luz que desempenharam um papel na formação do mundo. Essas narrativas sugerem uma história de criação mais complexa e interconectada, que se estende além da história familiar. Essas revelações nos desafiam a repensar nossa compreensão das origens humanas e da natureza do divino. Além disso, esses textos sugerem que a história de Adão e Eva não está isolada, mas interconectada com eventos cosmológicos mais amplos e entidades. Isso implica que a criação da humanidade fazia parte de um projeto divino maior, envolvendo interações com seres de outros mundos e civilizações antigas. Esta narrativa expandida oferece uma compreensão mais rica e nuançada de nossas origens. Para apreciar plenamente essas descobertas, é essencial entender o contexto dos povos antigos que viviam na região. A área ao redor do Mar Morto foi lar de várias civilizações ao longo de milhares de anos, cada uma contribuindo para a rica tapeçaria da história e cultura. Os cananeus, um dos primeiros grupos conhecidos, habitaram a terra muito antes da chegada dos israelitas. Eles eram um povo semita, com uma sociedade complexa e um panteão de deuses. Sua influência pode ser vista em muitos aspectos da cultura antiga do Oriente Próximo, incluindo práticas religiosas e linguagem. As crenças e práticas religiosas dos cananeus, incluindo seus mitos de criação, desempenharam um papel significativo na formação do cenário cultural e teológico da região. Após os cananeus, os israelitas emergiram como um grupo distinto. Suas tradições e histórias, incluindo a narrativa da criação de Adão e Eva, foram moldadas pelas ricas interações culturais e trocas com povos vizinhos, como os egípcios, babilônios e assírios. Essas interações ajudaram a moldar seus textos religiosos, que foram escritos, editados e compilados ao longo dos séculos. Os essênios, o grupo que se acredita ter escrito os manuscritos do Mar Morto, eram uma seita judaica que vivia na região durante o período do Segundo Templo. Eles eram conhecidos por sua vida comunitária estrita e ensinamentos místicos. Os escritos dos essênios fornecem insights inestimáveis sobre a diversidade do pensamento e da prática judaica na época, incluindo interpretações alternativas de histórias bíblicas bem conhecidas. Os essênios, residindo no deserto da Judéia, buscavam pureza espiritual e separação da percebida corrupção do estabelecimento religioso de Jerusalém. Sua dedicação à preservação de textos antigos e suas interpretações únicas desses textos nos deram um raro vislumbre da diversidade religiosa de sua época. Os essênios acreditavam em uma luta dualista entre luz e trevas, um tema evidente em seus escritos e que influenciou profundamente sua compreensão da história da criação. O significado do nome de Adão. O nome Adão em hebraico é derivado da palavra Adama, que significa terra ou solo. Este nome enfatiza a conexão entre a humanidade e a terra, simbolizando que os humanos foram criados do solo e estão intrinsecamente ligados ao mundo natural. Este significado ressalta a humildade e a simplicidade das origens humanas, bem como a responsabilidade dos humanos para com a terra. No contexto de outras civilizações antigas, o nome Adão carrega diferentes conotações. Por exemplo, na mitologia suméria, o nome Adamu era usado para se referir ao primeiro homem criado pelos deuses. Semelhante ao contexto hebraico, Adamu foi formado do barro da terra, destacando a crença antiga comum nas origens terrenas da humanidade.
Na cultura acadiana que sucedeu os sumérios, o termo Adapa é encontrado em seus textos mitológicos. Adapa, um sábio ou homem sábio, era considerado o primeiro homem, dotado de sabedoria pelo deus Ea. Embora não seja uma correlação direta com Adão, o tema do primeiro homem possuindo conhecimento ou atributos especiais é evidente. Os babilônios também têm paralelos em seus mitos de criação, particularmente no Enuma Elish, onde a humanidade é criada a partir do sangue de um deus morto, misturado com barro. Embora os nomes e detalhes específicos sejam diferentes, o conceito subjacente de humanos, originando-se de elementos divinos e terrestres, ressoa nessas culturas. Essas diversas interpretações do nome e origem de Adão em diferentes culturas destacam a busca universal humana para entender nossas origens. Elas refletem uma crença comum na natureza divina e terrena da humanidade, sublinhando os temas compartilhados na busca humana por significado e propósito. Historiadores e teólogos proeminentes têm lutado com essas revelações. A doutora Elaine Pagels, uma renomada estudiosa da história religiosa, afirma que esses textos oferecem um vislumbre das diversas crenças das primeiras comunidades judaicas e cristãs. Ela explica: esses relatos alternativos refletem uma compreensão mais ampla e nuançada da criação. Eles destacam a riqueza de nossa herança espiritual e as muitas maneiras pelas quais as comunidades antigas procuravam compreender o divino. Outra figura proeminente, o Dr. Bart Ehrman, sugere que esses textos revelam a evolução do pensamento religioso ao longo do tempo. A história de Adão e Eva foi interpretada e reinterpretada ao longo da história. Ele diz: essas novas descobertas nos mostram que o que consideramos a versão canônica é apenas uma das muitas interpretações que existiam na antiguidade. O Dr. Robert Eisenman, um especialista nos manuscritos do Mar Morto, aponta que esses textos lançam luz sobre as diversas e muitas vezes concorrentes teologias do antigo judaísmo. A descoberta dessas histórias alternativas de criação destaca a natureza dinâmica e evolutiva do pensamento religioso. Ele explica: isso desafia a noção de uma tradição religiosa monolítica e nos convida a apreciar a rica tapeçaria de crenças que existia no mundo antigo. Essas interpretações acadêmicas ressaltam a importância de abordar os textos antigos com uma mente aberta. Elas nos lembram que nossa compreensão das histórias religiosas está em constante evolução e que cada nova descoberta adiciona profundidade e complexidade ao nosso conhecimento. Estudando esses textos, podemos ganhar uma maior apreciação pela diversidade de pensamento que moldou nossa história espiritual. As implicações dessas descobertas são profundas. Para os crentes, elas oferecem uma oportunidade de explorar sua fé com novos olhos, questionar e aprofundar sua compreensão. Para os historiadores, esses textos fornecem valiosos insights sobre o ambiente religioso e cultural dos tempos antigos. Eles nos desafiam a reconsiderar as origens de nossas histórias mais queridas e a apreciar a diversidade de pensamento que moldou nossa herança espiritual.